Boa tarde, eu sou Luiz João e a minha esposa chama-se Celsa João. E neste devocional de hoje, dia 3 de julho de 2021, eu e a minha esposa gostaríamos de partilhar para vocês o pouco que Jesus Cristo fez na nossa vida, no nosso casamento, para aquilo que nós somos hoje. E antes de mais nada, vou convidar a todos para irmos a Deus a oração. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o Pai Altíssimo, na sua presença nós estamos hoje, como casados no Senhor, casados da sua igreja, casados que o Senhor, Pai, elegeu para juntos estarmos, Pai, como uma família, Pai, unida, como na verdade, Pai, família que um luta pelo outro. Pai, nesta tarde de hoje, peço a presença do Santo Espírito, Deus, para que em primeiro lugar, Pai, use-nos, eu e a minha esposa, como seus instrumentos, para partilharmos a nossa experiência, Pai, aos casados que estão nos assistindo, Pai, por essa via virtual, Deus. Que na verdade, com aquilo que nós formos a partilhar neste momento, neste tempo, Pai, o Senhor possa trabalhar os corações, de modo que, Pai, com o seu poder, algo possa se transformar e atingir níveis de mudança, Deus. Também peço que por parte dos casais, quer seja parte do marido e mulher, Pai, o Senhor, com o seu Santo Espírito, Espírito poderoso, o Senhor possa amolecer os corações de Deus, de modo que possam escutar o que nós vamos partilhar com toda a atenção, ó Deus. Por isso, Pai, neste momento, eu conto, Pai, com o Senhor me usando e usando a minha esposa, para juntos, Pai, nós podemos trazer para bem próximo, Pai, dos seus servos, aquilo que o Senhor nos ensinou com a vida nesses quase 12 anos de casado. Quero orar e deixar tudo nas suas mãos, na esperança de que o Senhor vai nos conduzir, de hoje para todo sempre. Em nome de Cristo Jesus eu oro. Amém. E o tema que nós trazemos para a maravilhosa igreja hoje tem como título o casal como agente de mudança no casamento. Dentro desse tema, antes de nós irmos profundamente sobre ele, gostaria de dizer que seria melhor começar por uma definição do que é ser um agente. De acordo com o dicionário, um agente é uma pessoa que age em nome de outra pessoa ou de um grupo. Ele também é considerado um representante, um negociador ou uma pessoa enviada para dar cara. E como forma de nós darmos uma abordagem nessa partilha de hoje, nesse nosso devocional de casados, para todos vocês que nos assistem, nós, falando de eu, Luiz João, e minha esposa Celsa João, nós iremos fazer uma abordagem sobre aquilo que nós podemos aprender como sendo ferramentas para se tornar um agente no casamento. Um agente quer dizer, para se tornar um agente de mudança num casamento. Com isso, vamos começar por falar das peças fundamentais que nós achamos ser muito importantes para o nosso casamento. E essas peças nós identificamos-as dentro daquela lista de abordagem que cada um de nós provavelmente teve o privilégio de ser exposto e ver e saber o que nós chamamos exatamente a linguagem de amor. Depois de falarmos dessas ferramentas que estão dentro da linguagem de amor, nós avançaremos para exatamente falar da comunicação saudável como chave do casamento. E por último,
vamos ver com detalhes qual é o papel de um agente na mudança. Sendo assim, a escritura-chave para a nossa compartilha de hoje está em 1 Coríntios 13, de versículo 1 até 8. E passo a ler. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa e como um prato que retine. Vou convidar minha esposa para ler o segundo versículo. Amém. Obrigada, amor. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará. Lendo essa escritura base para a nossa abordagem de hoje, nesse devocional, o que nós conseguimos ver exatamente, de forma resumida e sumária nessa escritura, traz-nos exatamente as 5 linguagens de amor. O que eu vou fazer agora, vou partilhar aquilo que o homem, o marido, desempenha nessas 5 linguagens de amor extraídas da escritura que acabamos de ler. As 5 linguagens de amor identificadas por muitos autores, que não vou mencionar nomes, mas que também encontramos nas passagens bíblicas, são listadas da seguinte maneira. A primeira linguagem de amor são os chamados atos de serviço. Se considera um ato de serviço a atenção que eu, como homem, terei que dar para minha esposa para ela se sentir especial. Tem a ver com as demonstrações de ações ao mais alto nível do que as palavras. A título de exemplo disso, eu só fazer uma pergunta tão simples. Em que é que posso lhe ajudar? Quando faço isso, estou a demonstrar exatamente um ato de serviço para com a minha esposa. Ela se sente amada, se sente cuidada, se sente também de que alguém está prestando atenção nela. A segunda linguagem do amor, que também encontramos na passagem que acabamos de ler, são exatamente as palavras afirmativas. Palavras essas que nós expressamos, falamos através de palavras ou também podemos fazê-las de forma escrita. Onde, ao falarmos, ao escrevermos, nós afirmamos fazer da nossa esposa muito, muito amada e segura. Tais palavras, exatamente, são aquelas que, uma vez expressas, fazem a nossa esposa tão apreciada, tão especial, tão reconhecida como criadora de Deus. E se nós formos a fazer isso, sempre que nós afirmamos, isso faz ela tão diferente. É só dizer, você é a mulher que Deus me deu como bênção na vida. No meu caso concreto, quando eu faço isso, eu vejo o resplandecer dos olhos da minha esposa.
É como se eu tivesse dito algo de tão importante na vida dela que nunca ela tinha escutado. E a terceira linguagem de amor que nós ouvimos na última passagem que acabamos de ler chama-se toque físico. Muitas vezes, quando se fala de toque físico, a primeira coisa que nos aparece na mente para nós casados, estamos a pensar exatamente aquele momento H de eu me relacionar com a minha esposa. Mas esta linguagem de amor, chamado toque físico que estamos a falar aqui, vai para além disso que nós falamos de nos relacionar com o nosso parceiro, com a nossa parceira, dizia, minha esposa. É o ato de dar um abraço, dar um aperto do ombro, dar um aperto de mão, às vezes umas palmadinhas nas costas para com a sua esposa. Esse gesto, só quando você o faz com que a sua esposa se sinta que na verdade se complementa em si. O outro também, dentro dessa linguagem de amor, o outro gesto tem a ver com alguns ter hábito de esfregar as costas da sua esposa, sentar-se ao lado, descobrir na tua esposa o que na verdade pode se considerar algo emocionante. Por exemplo, eu sei que a minha esposa não resiste cócegas. Então, se quero fazer um momento tão emocionante, tão de brincadeira, tão interativo, eu faço isto. Faço cócega para ela, mas tudo com um anúncio antecipado, para não lhe encontrar desprevenida sob o risco de eu ter péssimas expectativas, que vão acabar magoando. Então, eu começo a fazer aquele gesto que ela conhece, que quando eu for a fazer isto aqui, vai dar nas cócegas. E ela também já se sente um amigo chegando, já se sente que está perto de alguém que poderá fazer bem. O toque físico é importante. E o que eu falei já desde o início, que sempre que falamos de toque físico, pensamos no momento de relacionamento com a minha esposa, com a sua esposa. Isto aparece como um complemento, porque já terei preparado o ambiente. E continuando, o quarto instrumento que se encontra na linguagem do amor tem a ver com o presentear. Presentear é uma forma de expressar o meu amor à minha esposa. Quando eu, na verdade, por onde eu passo, quando eu passo o tempo e coincido com uma oportunidade de passar pelas montras e eu guardo um pensamento de sentimentalismo com ela e me lembro de comprar alguma coisa. Não precisa que seja caro, mas o gesto em si de eu ter lembrado dela faz muita diferença. E trago esse presente, eu digo, está aqui. Fiz isso muito especial para ti de surpresa. Tu mereces mais do que isto. Receba. E ela ao receber, devo-vos dizer, maior será a alegria que vocês vão ver nos olhos da sua parceira. Então, ao fazermos isso, comunicamos através do sentimento que nós temos de lembrar na nossa parceira o nível do amor que temos para com ela. E esse gesto é uma forma de você deixar os 3 instrumentos que já mencionamos acima e se comunicar de outra maneira, usando presentes. E o último instrumento na linguagem de amor, também gostaríamos de falar hoje, é
passar tempo de qualidade com a tua esposa. Passar tempo de qualidade com a tua esposa é uma ferramenta no casamento que ajuda no crescimento mútuo do casal e no desenvolvimento do relacionamento a dois. Se vocês passam por mais pouco que seja o tempo, mas com muita qualidade, esse tempo deixa marca. Lava a alma da tua esposa, para você exatamente poder se sentir completamente amado e ela também se sentir tão especial. Isto, se for a acontecer como algo contínuo, nós comunicamos nosso amor, porque na verdade nós conseguimos encontrar espaço no nosso dia a dia para passar um bom tempo de conversa só a dois. Tendo eu partilhado exatamente as 5 ferramentas da linguagem de amor pela parte do marido, do esposo, neste momento vou dar a palavra à minha esposa para também falar das 5 linguagens de amor dedicadas ou desempenhadas pelas mulheres, que são as nossas esposas. Amém. Dando continuidade nas 5 linguagens do amor, eu vou falar as 5 linguagens de amor que são de esposa para o marido, não é? E o primeiro ato que eu vou falar são os gestos de serviço, não é? Como dizia meu amor, estes atos têm mais a ver com menos falar e mais agir. Por exemplo, nós podemos fazer coisas que o nosso marido gostaria que fôssemos nós a fazer e não uma outra pessoa a fazer. Nós temos, por exemplo, secretárias em casa que muitas vezes nós dizemos para engomar a roupa do nosso marido ou preparar a água para ele. Agora, se uma vez a outra nós fazermos isso para os nossos maridos, é claro que eles vão se alegrar muito. Então, que sejamos nós a fazer este trabalho. O segundo ato de amor que eu vou falar são as palavras de afirmação. Existem muitas palavras de afirmação que podemos dizer ao nosso marido, né? Que podem alegrar e podem fazer ele se sentir muito valorizado. Como fazer elogios, dizendo, uau, amor, tu és incrível, tu és super especial para mim. Não é? Você é uma bênção na minha vida. Muitas vezes podemos mandar mensagens quando ele estiver assim a trabalhar. Não precisamos esperar que seja até que ele volte do serviço, mas uma vez a outra mandar uma mensagem, saber, amor, como é que estás a passar o seu dia? Não é? E assim, no fim da mensagem, escrever eu te amo. Ainda que não tenha algo para dizer, para saber como é que ele está a passar o dia, só o fato de mandar uma mensagem a dizer, amor, eu te amo, ele vai se sentir super valorizado. O terceiro ato que eu vou falar, a terceira linguagem de amor que eu vou falar, tem a ver com o toque físico, não é? O toque físico, normalmente quando se trata de toque físico, nós muitas vezes pensamos naquele momento como nós temos falado, de servir a igreja. Não, tem muito mais a ver que isto, não é? Tem a ver com o fazer massagem ao nosso marido, né? Fazer massagem nos ombros, deitar-se ao ombro dele quando estivermos a assistir a televisão, não é? Recebê-lo quando ele está a voltar de serviço, pegar as pastas dele, o computador, não é? Recebê-lo com um beijinho, quando ele já estiver sentado depois de um banho feito, acariciá-lo, não é? Pegá-lo pela mão. Isto, os nossos parceiros vão se sentir também super valorizados. E a quarta linguagem de amor que nós podemos demonstrar aos nossos maridos tem a ver com o presentear. Muitas vezes nós temos aquela concepção que os maridos não gostam de receber presentes, mas alguns homens gostam. E nós podemos fazer isso sem precisar que seja uma ocasião especial, como o aniversário dele ou a comemoração da data do nosso aniversário. Não, nós podemos fazer isto de forma aleatória, não é?
E quando formos a escolher este presente, que seja um presente de todo o coração, sabemos que estamos a dar para o nosso marido, com alegria, não é? Ele vai gostar e nós estaremos a demonstrar que realmente nós o valorizamos e o temos como especial em nossas vidas. E por último, vamos falar da qualidade do tempo. Muitas vezes nós somos aquelas, eu particularmente, meu amor já sabe, que sou aquela que mexe com tudo e até apelidou-me de nome de Marta, não é? E quando se trata de qualidade de tempo, nós temos que ter um tempo só dedicado ao nosso parceiro. Não estarmos agitados com coisas que vão atrapalhar na nossa comunicação, não é? Mas temos que dar só tempo a ele. Não é? Desligarmos-nos de telefones, desligarmos de estar a mexer alguma coisa, a preparar para casa, desligarmos, estar desconectada, para que nós possamos oferecer este tempo de qualidade ao nosso marido. Não ter interferência, seja de criança, seja de trabalho, evitarmos esta situação de levar trabalho de serviço, trabalho para casa, não é? Então, que seja um tempo só que vamos dedicar ao nosso parceiro. Feito isso, meus irmãos, assim que nós apresentamos uma forma sumária que está sendo mencionado no livro de 1 Coríntios 13, que acabamos de ler, nós conseguimos ver que em todas essas linguagens de amor que nós percebemos, as 5 ferramentas da linguagem de amor trazem para nós uma peça fundamental, que quando eu desenvolver como marido, a minha esposa poderá sentir completamente diferente. E é fazendo isto que o meu casamento também vai ser diferente. Esta peça chama-se comunicação saudável. É uma chave que, uma vez bem usada, ela protege o casamento para todo sempre. Dentro dessa chave, a comunicação permite-me com que eu discuta ideias, dialogue, converse, tudo com vista a um bom entendimento como casal, de mim para com a minha esposa. Por quê? Sem precisarmos de ir para lá em Salmo 114, versículo 3. Está visto que Deus, para falar conosco, também usou palavras, dialogou. Então, nós também temos que desenvolver uma comunicação saudável com nossa esposa. Uma das coisas que temos que fazer para evitar magoar-nos quando a comunicação é saudável é evitarmos palavras precipitadas. Palavras que nós podemos proferir de boca para fora enquanto as evidências sobre aquilo que a minha parceira não estão bem vistas. Quando a comunicação é saudável, eu desenvolvo um aspecto integral no meu relacionamento. E o resultado disso é o meu relacionamento ser bem-sucedido. Em Colossenses 4:6, sem precisarmos de ir para lá, está dito que exatamente as palavras agradáveis são sempre necessárias para minha esposa. O que eu preciso exatamente é aprender a desenvolver essas palavras. Tendo dito isso sobre a comunicação saudável, pela parte do homem, também passo a palavra para minha esposa para falar do mesmo. Por parte das mulheres. Por favor, esposa. Falando da comunicação saudável no casamento, de princípio é necessário que haja amor, haja respeito, que saibamos dialogar com saúde, com muita amizade. Quando nós somos amigos do nosso marido, a maneira como nós falamos,
vai ser de uma forma bem saudável. Devemos ter uma amizade transparente, né? Haja transparência naquilo que nós queremos falar ao nosso parceiro, não é? Esta amizade deve ser cultivada por nós, não é? Não podemos esperar que, prontos, como parceiro não está a fazer, então prontos, eu não irei fazer. Não, nós é que temos que fazer, nós é que temos o papel fundamental de edificar este lar, não é? Temos que conhecer quais são as necessidades, os gostos, os sentimentos que o nosso parceiro tem, não é? Os alvos que ele tem traçado. Como dizia quando falávamos das linguagens do amor, é importante sempre falar menos, ouvir antes de responder. Termos a certeza que aquilo que eu estou a falar é aquilo que se deve falar, não é? É preciso ser muito paciente. Como diz, por exemplo, na escritura que o meu marido partilhou de Colossenses 4, 6, nós devemos falar de forma agradável. O nosso falar deve ser agradável, temperado com sal, não é? Isto vai alegrar ao nosso parceiro na maneira como formos a responder, não é? Escutar com amor, pensar o que eu estou a falar, né? A Bíblia fala, por exemplo, em Provérbios 15, 23, dar resposta apropriada é motivo de alegria. Então imagina que nós estamos sempre a responder de forma apropriada, de forma agradável, palavras que edificam, palavras que abençoam ao nosso marido. Isto é uma forma de comunicar de forma saudável, né? Usar palavras, ok, eu não estou de acordo com uma certa situação, mas discordar com respeito, com amor, saber quais são as palavras que eu vou tirar para de forma saudável nós encontrarmos um consenso naquilo que estamos a falar. Então, estas são as formas que, na verdade, se nós formos a aplicar no nosso casamento, vai ser agradável. Depois de falarmos dessa ferramenta, que se considera uma ferramenta-chave, que também está resumida dentro das 5 linguagens de amor que acabamos de apresentar, na nossa partilha de hoje nós vamos terminar por falar do papel de um agente de mudança. Mas falaremos disso sob o ponto de vista de partilha de experiência. Eu e a minha esposa, nos quase 11 anos de casado em que nós estamos, devo dizer que passamos por muitas experiências. E das poucas experiências que nós passamos, nós aprendemos a lutar para garantir a saúde nossa como casal. Porque também somos chamados a fazer isso. Em Efésios 4, 17 a 32, cada um pode ver isso e vai complementar. Muitas vezes, quando se fala de garantir saúde do casal, tem muito a ver com eu ser atento, estar atento ao que na verdade pode estar a minar o meu casamento. Durante muito tempo tivemos desafios, porque ninguém queria se dar tempo para prestar atenção à outra parte, à sua parceira ou ao seu parceiro. E cada vez que nós fôssemos a nos encontrar para tratar das nossas diferenças, o que sucedia é que cada um tratava de puxar para o seu lado, procurar razão. O casamento não é uma questão de procurar razão. É uma questão exatamente de comunicar um propósito único, baseado naquilo que Deus espera, que nós vimos nas Sagradas Escrituras, em 1 Coríntios 13. E quando fizemos isso, diferenças surgem. Até podemos nos desentender às vezes,
mas porque já entendemos que somos agentes de mudança. É fácil trocarmos a abordagem, se esforçar, cada um se esforça para vir ao encontro do outro com uma perspectiva de dialogar, conversar e comunicar, uma das ferramentas de linguagem de amor. E uma vez feito isso, o que tem acontecido exatamente é nos encontrar todos no fim, a falarmos com alegria e amor e amizade. Como agente de mudança, também aprendemos a desenvolver o caráter de ser verdadeiro. Nós vimos em Mateus 5:37, sempre precisamos ir para lá, que quando você diz sim, tem que praticar o sim. Não diz sim e praticar o não. Então, essa concordância e consistência naquilo que nós somos no casamento desenvolve muito o propósito de nós estarmos cada vez unidos como casal. Lógico, para você prestar atenção e também se dar tempo para ouvir a contraparte, outra peça que nós aprendemos a desenvolver nesses quase 12 anos de casado é exatamente dar momentos a outra pessoa para se expressar. Não é fácil você ouvir tudo que a outra pessoa diz enquanto você quer se sentir. Nós homens gostamos de nos sentir machos em casa. Então, a paciência é um dos valores que precisa ser desenvolvido. Devo eu dizer pessoalmente, continua a ser um desafio contínuo, porque há vezes que fico impaciente com a minha esposa. Mas, porque conseguimos nos reencontrar, nos alcançarmos e dialogar sempre com uma comunicação boa e transparente, isso nos faz mais próximos do que distantes. Lógico, também é importante ter outra ferramenta quando eu desempenho o papel do agente de mudança. Evitar as más companhias. Evitar exatamente tudo aquilo que mina o meu amor com a minha esposa. As palavras que eu deixo ser alimentado por seja quem for. O que eu leio, sei lá de que fonte. Isso coloca o estado do meu coração, moldado aos padrões que não são de Deus. Então, se eu evito e eu procuro exatamente escolher as companhias que me edificam no propósito de Deus, o que sucede exatamente é, no final de tudo, eu me encontrar a ser representante do meu casamento, positivamente falando. Me identificar com tudo que nós vivemos. A última peça que gostaria de apresentar aqui como papel do agente nas mudanças que nós também vivemos é muitas vezes você se fazer no lugar de sua parceira. Se vocês forem ver em João 15, versículo 13, sem precisarmos ir para lá agora para ler, Jesus teve um amor superável. Ele sempre se colocou no nosso lugar, enquanto nós pecadores, mas ele se colocou no nosso lugar, por causa da dimensão do amor que tinha. Se eu amo a minha esposa, eu tenho que estar em condições de me fazer no lugar dela quando eu estiver a passar alguma situação ou quando ela estiver a passar alguma situação, para entender o que está por detrás do que ela está a passar e procurar exatamente usar as linguagens de amor para eu poder ser um agente de mudança no meu casamento. Tendo dito isso, queria agradecer a todos pela vossa atenção, agradecer mesmo por vocês nos terem dado esse privilégio de partilharmos a nossa vida convosco. Estamos prontos para todas as questões que vocês tiverem, que queiram saber mais de nós, mas devo agradecer a todos os irmãos que, direto ou indiretamente, fizeram nosso casamento o que ele é hoje. E aqueles que têm estado a fazer de tudo hoje para nós sermos um casal amigo, um casal que se ama,
e a lutar para construir a família que nós temos. E para Deus vai a glória. Vou pedir à minha esposa para orar e fechar essa compartilha. Obrigado. Esposa, por favor. Amém. Obrigada, amor. Vamos a Deus em oração. Eterno Rei, bondoso Pai, muitíssimo obrigado, Pai, pela maneira como o Senhor nos ama. Obrigada, Pai, porque Deus, Senhor, na verdade, Tu nunca estás indiferente, Pai, para aquilo que são as lutas que nós temos passado no casamento. Mas, Senhor, com as Tuas Sagradas Escrituras, Tu nos ensinas que existem bases, existem ferramentas super especiais nas Tuas Sagradas Escrituras que nos ajudam a trilhar esta vida a dois. Muito obrigada, Pai Santo. A nossa oração, Senhor, é que estas linguagens de amor, esta comunicação saudável que nós tivemos a falar aqui neste devocional, seja, Pai Santo, para mudar a vida de vários casais, porque na verdade nós somos o espelho. Pai eterno, que o Senhor possa abençoar cada casal que ouviu este devocional, possa alcançar, Deus eterno, aqueles que também precisam aprender de como viver a vida a dois. Senhor amado Rei, nos ensina a sermos estas pessoas que estamos sempre conectados, Senhor, contigo. Pai, que nós aprendamos, Pai, a entregar nas orações tudo aquilo que nos inquieta, tudo aquilo que são os nossos desafios, aquilo que nós olhamos que parece ser difícil de resolver, que nós possamos saber que com o Senhor, Tu és um Deus. Por favor, Senhor, abençoa todos os casamentos, que haja paz, que haja alegria, que haja uma comunicação saudável. Deus, Senhor, pedimos que quando nós estivermos a fazer isso, nós possamos recordar que estamos a fazer para o Senhor, para que Deus eterno nós possamos ser um espelho do Senhor nos nossos casamentos. Alcance, Senhor Deus eterno, a todos os outros que estão a lutar por alguma situação onde não há alegria, não há comunicação, não há linguagens de amor, que o Senhor possa colocar o Teu Espírito e que eles possam estar conectados. Muitíssimo obrigado por abençoarmos, Senhor, um e o outro. Muitíssimo obrigado, Pai Santo, por permitirmos ser um casal, porque, Senhor, na verdade, Tu é quem nos escolheste. Então, ensina-nos, Pai, a valorizarmos, Senhor, esta bênção que o Senhor nos deu. Esteja, Pai, com tudo que for acontecer nos nossos casamentos, Teu nome seja glorificado, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém.